Muita gente vem para a Europa achando que vai juntar muito dinheiro rápido. Porém, a realidade da Espanha é bem diferente do que países como Estados Unidos, Suíça. A ilusão mais comum, converter a moeda. É bem comum as pessoas compararem o euro, o poder do euro com o poder do real. Pensar que um salário de 1.200 euros é uma fortuna, porque na cabeça dessa pessoa, ela pega ali 1.200 euros e ela converte para o real. Aí vê, meu Deus, tudo isso, e ela se esquece que o gasto dela aqui também vai ser em euro, não vai ser em real. Ela imaginar que sobra muito dinheiro, porque ela vê um vídeo que fala que dá para fazer um supermercado com 20 euros, dá para você viajar com 33 euros, só que ela foca só nessa parte e esquece que tem outros gastos aí também, e ela costuma focar somente nesse valor e achar que vai sobrar assim muito dinheiro todos os meses para ela. O custo de vida na Europa, ele costuma ser alto. Espanha ainda, eu considero o custo de vida aqui ok, ele não tá assim tão exacerbado quanto comparado a outros países da Europa, porém é um custo de vida alto. Vamos pegar aí, se a pessoa recebe um salário de 1.200 euros e ela tem que pagar uma despesa de um aluguel que vai ser, ainda que seja vamos estar falando de um quarto, tá? Uns 500. Aí comida, 250, mais uns, vamos colocar uns 30, né, com transporte. Isso tudo vai depender de onde ela está, tá? Não vou entrar nesse valor destrinchado, porque eu tenho muitos vídeos aqui no canal que eu falo de valores, e senão esse vídeo vai ficar muito prolongado, e a ideia dele não é falar sobre valores. Eu tenho aqui um vídeo sobre custo de vida, tá? Mas normalmente o que sobra desse salário de 1.200 com as despesas básicas, vamos colocar que vai ser em algo aí em torno de 200, 300 euros por mês. E desses 200, 300 euros não está incluso lazer. A menos que você pense, eu vou trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, e eu tô disposto a não sair, a não beber uma cerveja, nem um café, a ter uma vida totalmente regrada e juntar todo esse dinheiro. Tudo bem. A pergunta é, até quando você vai aguentar levar essa vida? Se você tem uma meta, eu falo porque eu conheço, sempre os exemplos que eu trago aqui, ou são meus, ou são de pessoas com que eu conheço, tá? São exemplos assim que eu tive a oportunidade de ver, não são coisas assim que eu imaginei, que eu vi na internet. Então, a realidade normalmente é a pessoa vir o salário ser na faixa entre 1.100 e 1.200 euros e sobrar para essa pessoa uns 200, 300 euros. E desse valor que sobra, se ela quiser comprar uma roupa, um perfume, um tênis, um carro, tudo isso vai estar nessa sobra, tá? Quando sobra, porque a gente está falando de uma pessoa que já recebe esse salário. Vamos comparar a Espanha com outros países mais ricos, não só do norte europeu, mas também com os Estados Unidos, né? Que é a maior potência mundial, todo mundo sabe que é o país que time is money, todo mundo sabe disso. Inclusive eu tenho um amigo, já falei disso em outro vídeo, ele mora em Washington e ele falou pra mim, na pandemia, falou: Ivânia, não sei o que você está fazendo na Espanha, o que você ganha aí, em um mês eu ganho em uma semana. Aqui você ia rachar de ganhar dinheiro com o tanto que você trabalha, e aí eu te vejo trabalhando muito e você não ganha bem. Eu falei, sim, realmente, os salários, né, nesses outros países são salários mais elevados, né? As horas de trabalho, tem mais horas de trabalho com isso. Aqui não é uma coisa que você vai conseguir assim, pode ser, se você for um autônomo,
Tem aqui, né, uns meninos brasileiros, inclusive, que eu mesmo já contratei serviço deles, indico para as minhas clientes. Eles vêm, eles fazem pintura, eletricistas, então eles prestam esses serviços e tem muitas horas de trabalho, até mesmo para diarista, para limpeza, como eu. Porém, agora mesmo eu estou querendo, né, estou aberta, disponível para mais 3 clientes semanais, porém eu ainda não consegui encaixar esses clientes, seja porque os clientes não querem pagar o valor da hora que eu quero, ou seja porque ainda não encaixou, vamos dizer assim. Então, se um dos dois não abre, não há negociação, e com isso segue aí com o salário sem estar totalmente preenchido de um jeito que eu gostaria. Então, nesses países tem um mercado mais agressivo, tem mais possibilidade de fazer mais hora extra, e se tem mais hora extra, mais dinheiro entrando. Porém, se você vai tá aí em um país, por exemplo, Espanha, que o salário é mais baixo, o teto salarial aqui é mais baixo, inclusive em outras profissões, pessoas que têm uma profissão legal, né? Por exemplo, já dei um exemplo aqui do meu ex-namorado, que ele é engenheiro, o salário dele não chega a 3.000 euros. Isso é o teto salarial da Espanha. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um concurso público para trabalhar aqui em um instituto brasileiro, e o teto salarial era 1.700 euros, que eu inclusive comentei com a minha amiga que mora comigo, espanhola, e ela falou, meu Deus, é assim, muito acima da média da Espanha. Ouvindo isso de uma espanhola, tá? Ou seja, os salários da Espanha são salários baixos, a menos, claro, que a pessoa vai trabalhar no TI, aí TI, acho que TI, gente, TI é bom em todo lugar do mundo, entendeu? Então, assim, normalmente são empresas, né, estrangeiras, ou são empresas que em si já remuneram muito bem a pessoa. Então, uma das considerações, não vou nem falar desvantagens, mas uma das considerações que você precisa saber sobre a Espanha tem não estou dizendo que é o mais, é um dos salários mais baixos da Europa Ocidental. Ela tem a economia mais turística, isso vai significar que quem estiver ali prestando serviço, né, para o turismo vai se beneficiar mais, porém a gente deve lembrar com que a maioria desses prestadores de serviços que for prestar para uma empresa, vai existir um teto salarial. Pode ser que a pessoa ganhe mais, por exemplo, quando eu trabalhava em hotel, eu achava, né, era deixado, né, pra gente, achava não, eles deixavam pra gente, para limpeza, muita gorjeta. Porém, também, até mesmo nisso, tinha a supervisora que ela passava nos quartos e ela pegava esse dinheiro da gente, ou seja, o turista deixava a gorjeta para quem ia limpar, porém a supervisora que não limpava, a gorjeta não era deixada para ela pegava. O que a gente podia fazer? Nada. Então, quando a gente dava a sorte de trabalhar, normalmente quando eu ia domingo, que domingo ela gostava de pegar folga, aí eu aproveitava, eu achava muita coisa. Eles deixavam não somente dinheiro, mas deixavam às vezes roupa, e era roupa assim muito boa, sabe? Deixava comida, principalmente quando eles alugavam por temporada. Então, quando eles iam, já teve vezes de eu vir com bolsas e bolsas de precisar de pessoas e me ajudar a trazer de tanta coisa que eu achava. Teve uma temporada na minha vida que nem compra eu fazia, de tanta coisa que eu achava quando eu trabalhava no hotel. Porém, a gente não pode ficar contando que isso vai acontecer sempre, porque vai ter aí também, nesse meio, pessoas que vão pegar essa porção da gente, tá? Então, com isso, por a Espanha ter um dos salários mais baixos da Europa Ocidental, ser um país, né, mais turístico, com que ela tenha um crescimento mais lento. Mas há vantagens diferentes de se viver aqui. Nem tudo é sobre dinheiro. Aqui você vai ter
segurança, porque é um país muito seguro, embora ainda existem muitos batedores de carteira aqui e que eles estão por aí, todo mundo já viu, né? Principalmente aqueles vídeos que são mais divulgados dos pickpockets. Então, assim, é verdade aquilo, tá? Não é mentira, não. E são pessoas que você olha assim no transporte público que passa assim como turista ou pessoas que moram aqui. Inclusive eu já tenho um vídeo que eu compartilhei aqui, que uma delas entrou comigo, olha a ousadia da pessoa, entrou comigo no meu trabalho, ela se passou por uma moradora, subiu no elevador e hora que eu subi com material de limpeza, eu trabalhava limpando as escadas de um prédio, ela desceu pelas escadas, entrou, abriu com a chave universal e me roubou. Existe sim, não são casos isolados, mas ainda assim é um país com que tem uma segurança, pelo menos assim, comparado ao Brasil, é um país muito mais seguro, que você não, dificilmente, né, eu escutei um caso de uma pessoa, dois caras numa moto, sempre dois caras numa moto. Aqui eu moro bem perto de um rio, inclusive bem bacana. Eu vou levar vocês para conhecerem lá. Um dia, a hora que começar o verão, tiver a primavera, tiver mais quente, eu vou gravar lá. A pessoa andando com o celular e o filho, e chegou dois caras numa moto e com um revólver ele deu uma coronhada na cabeça dela e levou o celular dela na frente do filhinho e tudo mais. Então, assim, infelizmente aconteceu. Mas, em geral, a Espanha é um país seguro. A segurança pública daqui eu não acho que é caótica, não. Pelo menos igual a do Brasil, não é. Tem uma qualidade de vida, aí a qualidade de vida, porém, fala, mas não dá pra juntar dinheiro, mas tem qualidade de vida. Tá, gente, eu falo assim, sempre baseado na minha realidade, né? Aqui eu levo uma vida simples, vou sempre frisar isso, porém, eu venho de comunidade, de favela. A vida simples que eu levo aqui, eu não conseguiria mantê-la no Brasil. Então, vai depender do que você, de quais são assim os seus valores, né? Tanto seus valores pessoais como sua estrutura aí financeira. O que você considera a nível de qualidade de vida? Para mim, tem compensado e eu acho que me compensa a qualidade de vida que a Espanha me oferece. Vamos falar também o transporte público, que aqui, para mim, embora há controvérsias, há muita gente que fala que demora muito, que não é mais a mesma coisa, mas são pessoas que estão se queixando de uma espera de 2 minutos. 2 minutos, porque hoje o metrô, o tempo que você leva para esperar são de 5 minutos. Vão ter horários de pico que o metrô vai estar assim, um inferno. Já teve vezes de eu voltar do trabalho sexta-noite ou sábado. Quando tem festa de bairro, nossa, é horrível, realmente, porque vai estar assim, porque normalmente as pessoas vão para beber, ninguém vai usar carro. Então todo mundo vai pegar o transporte público que funciona. Porém, eu não me queixo ainda assim com esses horários de pico, ainda assim com que você às vezes não consegue entrar dentro do metrô. Já teve vezes de eu perder 3, 4, porém a cada 5 minutos passa. Isso para mim não é uma coisa absurda. Absurdo para mim é eu vir de uma realidade que eu moro em um estado, Minas Gerais, né, que não temos metrô. Então, assim, isso para mim é um absurdo, sabe? Você não ter um metrô para se locomover, para facilitar a vida ali, né, do cidadão. E um país onde eu tenho que esperar 5 minutos, e tudo bem, na pior das hipóteses, quando tem aí uma festa que você vem igual uma lata de sardinha, isso já é a realidade. E se ainda assim tiver ruim, eu acredito que você tem a opção de ou ir de um Uber ou ir de comprar um carro, sabe? Porém, eu ainda não me incomodou ao ponto de eu pagar, assim, já usei, tá? Inclusive o Cabify aqui algumas vezes, tá? Que é um transporte particular e que tampouco é um valor tão exorbitante, porém, se eu posso economizar pagando um transporte que eu pago nem 30 euros, que eu posso usar ônibus à vontade, metrô,
trem. Então, assim, para mim funciona, tá? Saúde pública. A saúde pública aqui, ela vai funcionar para algumas pessoas, como o meu caso, e não vai funcionar para outras. Outras pessoas, elas vão reclamar da demora, do tempo, né, para poder marcar algumas consultas. Tem alguns tratamentos que realmente eles são demorados, então eu sugiro que se você tiver muita urgência, você contrate um plano privado. Porém, eu até então, eu não tive a necessidade de contratar, inclusive eu tenho como objetivo de trazer um vídeo no canal, um amigo que ele mora aqui, ele faz o tratamento de hemodiálise, ele veio com esse intuito e ele faz todo o tratamento público, tá? E então, para mim, eu não posso me queixar da saúde pública, tem muitos hospitais públicos bons, tem muitos postos de saúde, médicos de cabeceira, né, que são os médicos de família. Se você não tá gostando do seu médico, você pode pedir para trocar. Então, gente, de verdade, para mim isso é reclamar de barriga cheia. Agora, se você tá querendo vir militar, comenta aqui, milita, fala, dá a sua opinião e que você vai ser ouvido também. Porém, para mim, na minha opinião, eu não me queixo da saúde pública aqui. Por exemplo, se você tivesse em um Estados Unidos da vida, você não teria o acesso que você tem aqui. Não teria. Ou seja, você vai trocar dinheiro por qualidade de vida. E outro fator, você vai fazer uma troca de liberdade financeira para liberdade geográfica, porque a menos que você vá com um contrato de trabalho para trabalhar nesses países, né? Por exemplo, esse amigo meu que está nos Estados Unidos, ele tá, acho que uns 30 anos, e ele realmente ele adquiriu muitos bens, ele tem um patrimônio financeiro muito robusto, porém ele não tem liberdade geográfica, ele está condicionado a ficar nos Estados Unidos e a não sair de lá, porque se ele sair, ele não vai conseguir entrar novamente, né? Então, assim, isso a gente está falando de uma pessoa que leva anos nos Estados Unidos. Então, vai depender de você. O que você está querendo para a sua vida? Você quer ter qualidade de vida mais liberdade geográfica ou você quer ter qualidade de vida mais liberdade financeira? Então, se for só isso, entende? Talvez Espanha não seja para você. E pode ser que seja também. Pode ser que você chegue aqui e quebre as estatísticas. Você chega aqui, tem uma realidade totalmente diferente do que eu tô te apresentando. Uma realidade totalmente diferente do que a maioria das pessoas que estão aqui e não recebem sequer 1.400 euros. Você chega aqui e racha de ganhar dinheiro. E eu torço muito, de verdade, para que você consiga isso. Porém, que você venha consciente que a maioria das pessoas, a realidade delas é ter um teto de 1.400 euros. E quando elas atingem 1.700, elas estão assim... Eu já ia falar avante, não é essa palavra. Elas já estão mais avançadas do que há anos-luz, do que muitas pessoas que estão aqui. Então, quem consegue juntar dinheiro aqui na Espanha? Primeiro lugar, a pessoa que ela vai ter um bom trabalho. Além dessa pessoa que ela vai receber acima de 1.200 euros, né? Que ela vai conseguir fazer isso de alguma forma, principalmente se ela tiver... for uma pessoa autônoma e for uma prestadora de serviço e ela tiver demanda para isso, né? Tem também, por exemplo, eu sou uma prestadora de serviço, porém eu não consegui escalar isso. Por quê? Porque as pessoas ou não quis pagar o preço que eu coloquei no meu trabalho e eu estou em uma posição onde eu posso me permitir a não aceitar trabalhar por menos. Porém, eu já trabalhei aqui a 6 euros a hora, tá? Quando o mínimo pagado era 12. Eu troquei o meu tempo de trabalho por 6 para poder estar no jogo, para poder ter um emprego. Então, assim, isso não vai ser para todo mundo. Agora, se for um prestador de serviço, né? Tenho amigos aí que são eletricistas, pintores, essa pessoa ela consegue, ou então a pessoa trabalha ali numa empresa na obra, aprende como é que coloca um parquet, que é como se fosse, acho que é laminado, né, que fala no Brasil,
que é um tipo de piso que coloca a pessoa, ou então instala toldo, a pessoa ganha muito dinheiro aqui, muito. Porém, ela tem assim que ter a consciência que isso vai ser assim a exceção e não a regra, que normalmente as pessoas vêm com um teto salarial de 1.200 a 1.400 euros. Pessoa também que ela divide casa, porque quando a gente divide casa, a gente compartilha esse aluguel com outras pessoas, no final a gente acaba economizando mais. Porque quando a gente assume as despesas de uma casa sozinha, tem não apenas o aluguel, tem outros gastos, né? Que são os gastos como luz, água, internet. Vamos colocar aí também se estraga alguma coisa, uma geladeira, uma máquina de lavar, tudo é você sozinho. Agora, quando tem uma pessoa para poder dividir com você, principalmente para quando vem um casal ou quando é uma família, eu acredito com que é melhor, é mais rápido para ter esse avanço, sabe, de juntar dinheiro. Quem tem uma profissão qualificada, volto a dizer, normalmente a média, né, a faixa salarial aqui é baixa, então se a pessoa receber 1.700, ela tá na glória, ela tá luxando, isso não é a realidade de todo mundo, porém tem pessoas aqui ganhando uns 5.000 conto, eu conheço, tá? Porém não é a realidade de todo mundo, são pessoas que têm profissões qualificadas, por exemplo, TI, a galera do TI racha de ganhar dinheiro em todo lugar do mundo, até mesmo no Brasil. Eu trabalhei em departamento pessoal a minha vida inteira e eu tinha acesso à folha, né, de pagamento de todos os funcionários. E quem ali saía em disparado abaixo dos gestores era a galera do TI. E tem um outro grupo, quem vive de maneira mais econômica. Eu não vou dizer passando necessidade, mas também a pessoa, ela economiza. Ela vai no supermercado, ela não vai pegar uma marca, um produto simplesmente pela marca. Ela vai escolher a marca branca, que é a marca do supermercado, que é um produto que vai ter a mesma qualidade, porém, só porque ele não leva a marca, ele vai custar mais barato. Então, são essas escolhas que vai fazer com que você economize e com isso você consiga juntar mais dinheiro. Então, se o seu único objetivo é juntar grana e rápido ainda, talvez a Espanha não seja um destino tão interessante para você. Mas se você quer qualidade de vida, segurança, recomeçar com dignidade, aqui pode valer muito a pena para você refazer a sua história. Eu quis trazer esse vídeo para você, tá? Porque eu recebo muitos comentários de pessoas falando que querem vir para cá para juntar dinheiro e eu me preocupo com que essas pessoas talvez possam se frustrar quando elas chegarem aqui e se depararem com outra realidade. Então, o intuito do canal é sempre trazer informações de forma lúcida para que você possa escolher de forma consciente coisas que farão sentido para a sua jornada. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo outros que pode ser que te interesse, que eles estão atrelados com esse assunto, tá? Se esse vídeo gerou valor para você, deixa o seu like para mim. Se você quiser comentar alguma coisa do vídeo que você está de acordo ou em desacordo, desde que seja de forma respeitosa, será muito bem-vinda a sua opinião, tá? Independente da sua escolha, toda escolha será válida, porque cada jornada é única e importante, gente, porque a única coisa que a gente tem aqui é a nossa vida e essa é a única coisa que nos pertence, tá? Eu fico muito agradecida por vocês terem esse vídeo. Se vocês quiserem deixar um joinha para mim, pode deixar, vocês vão me ajudar bastante. Se quiserem comentar aqui o que fez sentido, o que não fez para vocês, se estão de acordo, se não, ou alguma outra dúvida que eu ainda não te contei. Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!